Bom dia amigos, bom dia irmãos, como estão vocês? Tudo bem? Passaram bem esse final de semana de bênção, final de semana tranquilo na presença de Deus, com família, com trabalho, e aí? Tranquilo? Deus abençoe vocês, viu? E que semana que se iniciou ontem seja uma semana próspera, uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana cheia da graça de Deus, viu? E antes de falar sobre o assunto de hoje, eu quero te lembrar do seguinte, algo muito importante. Oremos por Brumadinho, oremos por aquelas famílias que estão enlutadas e oremos por aquele estado que tem passado por essa tragédia, viu? Não é à toa que nós somos chamados à oração, é justamente por causa dessas situações que nós vivemos e que as pessoas vivem, né, o nosso país vive, e que aí nós somos chamados então para fazer a nossa parte, que a nossa parte é pedir a Deus que Deus intervenha e que Deus dê o consolo, o conforto, a esperança para cada pessoa, cada família, que dê sabedoria ao governo, que dê sabedoria às pessoas que estão trabalhando lá e que de alguma forma o Espírito Santo de Deus possa confortar e consolar a todos. Não esqueçam disso, é a nossa parte. Tudo bem? Então tá. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que me aconteceu a semana passada e que serviu para mim como um ensinamento e foi muito forte, foi muito importante, né? Mexeu assim um pouquinho com a minha estrutura e eu achei importante que pudesse compartilhar com vocês. E aí, se vocês olham aí, se durante o discorrer aí do assunto, se já não aconteceu com vocês, se já não aconteceu, é bom a gente falar disso hoje, porque se acontecer, você já está prevenido a respeito. Marlene, Deus te abençoe, minha irmã. Tenha uma semana de vitória, viu? Um beijo nas crianças, um beijo nos netinhos. Deus te abençoe, Marlene. Hoje quero falar com vocês a respeito de um sentimento que, olha, eu vou te dizer para você que beira a vingança, mas não é a vingança, não. É um lavar de mãos, né? É quase um lavar de mãos. Diante de uma situação, lavar as mãos e falar, olha, né, tô fora, isso é assim. Toninho, Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, grande abraço, você é bênção. O que aconteceu? Numa situação, houve um prejuízo, e nesse prejuízo eu tomei uma atitude, e depois da atitude tomada, do prejuízo consumado, eu fiquei aqui em casa e eu estava pensando, falar, meu Deus, havia no meu coração uma preocupação, e eu ficava, meu Deus, e agora, né? E agora, como que vai ser? Eu fiz a coisa certa, eu tenho certeza, eu fiz a coisa certa. Aí, como eu estava sentindo aquele incômodo tão grande no meu coração, eu peguei e fui para a palavra de Deus, fui para a Bíblia, fui ler, e me veio um texto que apóstolo Paulo, ele falava aos Gálatas, e dava uma série de ensinamentos aos Gálatas, ali ele estava no capítulo 6, e dentro dos ensinamentos ele falava assim, olha, vocês fiquem atentos, porque tudo aquilo que vocês plantarem, isso vocês colherão. Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso, olha, é a lei da semeadura, aquilo que se planta é aquilo que se colhe. E é verdade, é uma lei, ela é verdade, é de Deus essa lei. Pastor Marcos também já está aí online. Bom, a lei da semeadura, ela existe, aquilo que se planta é aquilo que se colhe, o resultado, o fruto, ele vai aparecer em algum momento na sua vida e vai aparecer na minha vida, tudo aquilo
que for resultado das nossas decisões, de resultado de nossos comportamentos, resultado de ações que nós adotamos no nosso dia a dia, e aí não tem jeito, vai aparecer esse resultado, e o resultado é fruto. Aí, bom, eu pensando nisso, eu falei, poxa, esse texto, ele é um conforto. Ele é um conforto. Porque a gente tem que olhar as coisas não só na visão individual, na nossa visão, mas quando você traz ela para dentro de um contexto mais abrangente, você tem algumas surpresas. E dentro da minha visão naquele momento, apesar de estar com o coração incomodado, eu falo, não, mas eu estou certo, eu fiz a coisa certa. Porque a lei da semeadura, a outra pessoa lá só está colhendo aquilo que ele plantou. Você já não justificou assim também? Já não passou por uma situação parecida com essa, de olhar a pessoa, olhar as pessoas e falar, olha, deixa lá porque ele está colhendo aquilo que ele plantou. Isso aí é resultado do plantio dele, e então já não é mais problema meu. Era dessa forma que eu estava me sentindo. Graça e paz, pastor Marcos. Deus te abençoe, amado. E olhando dessa forma, eu fiquei tentando até dentro do texto bíblico justificar o meu comportamento. Mas eu fiquei muito surpreendido porque eu li o primeiro texto. Eu vou ler para vocês. Gálatas 6, no versículo 7. Né? Quando Paulo está fazendo toda uma descrição, orientando o povo de Gálatas. E então, quando chega no versículo 7, ele diz assim, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E aí a paz veio ao meu coração e eu falei, então está tudo certo. Aquilo que está acontecendo é só fruto de uma semeadura. Semeou, gerou e agora colhe fruto. Da minha parte não tenho mais nada a ver. Só que nós temos o Espírito Santo de Deus. E aí, o Espírito Santo de Deus falou assim, não, lê mais um pouquinho. Não acabou, lê mais um pouquinho. E aí eu fui para o versículo 8. E no 8 está assim, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Até aí, tranquilo. Até aí, tá, a orientação caminha dentro da minha verdade. Dentro da minha verdade. Então, quem semeia para a sua própria carne, para os seus prazeres, quem semeia para atender às suas necessidades, quem semeia de forma extremamente individual, egoísta, colhe também frutos disso, né? Então semeia para a própria carne, então da carne colherá a destruição. Por quê? A própria Bíblia ensina que nós somos, por natureza, nós somos maus. A nossa natureza, ela vem do pecado. Nós somos gerados lá do pecado de Adão, então sobre nós não há nada de justiça, não há nada que presta, não há nada que seja para o bem. Nós somos de uma natureza ruim. Então, o que pode se esperar de quem tem um comportamento ruim, quem tem um pensamento egoísta, quem por natureza é mau? Ah, não! Quantas vezes você não escuta o programa? Eu estou falando você de uma forma geral. Então vou mudar isso. Quantas vezes as pessoas assistindo programas do tipo da Atena, desses programas que passam aí na televisão falando só das notícias que são desgraças, quantas pessoas não se deliciam falando bem feito, aconteceu isso mesmo, olha que bom que aconteceu. A grande frase, né? Bandido bom é bandido morto. Isso representa a maldade que existe em nosso coração. Não estou dizendo que bandido traz coisa boa, é bom ter bandido. Ah, William, então leva um bandido para casa. Não é nada disso, está tudo errado. Ele tem que pagar pelo feito, ele tem que ser justiçado, ele tem que responder à justiça humana, ele vai responder à justiça de Deus. Não é isso. Estou falando do sentimento que vem em nosso coração, que você fala, vê o cara lá morto, vê o cara tomando tiro, você fala, é isso aí mesmo. Bandido bom é bandido morto. É esse sentimento que não é um sentimento de justiça.
é um sentimento de maldade. E isso está em nós. E em outras situações menores, nós também vivemos esse senso de justiça humano. Mas é falso, não é a justiça de Deus. Então o que acontece? Quando o Paulo escreve, e ele diz, olha, aquele que semeia para a carne, da carne colherá a destruição, é porque não tem como aquele que anda pelo seu próprio coração, com as suas próprias decisões humanas, lá na frente terem bom resultado. Minimamente não terá salvação. Minimamente não terá salvação. Mas quem semeia para o Espírito de Deus, quem semeia pensando nas coisas de Deus, quem semeia seguindo as orientações daquilo que Deus quer, daquilo que Deus faz, de como Ele faz, de como Ele ensina, de como Ele mostra, Ele diz o quê? Este colherá a vida eterna. Não é só o resultado material, não é só o resultado nessa terra, mas principalmente, quando ele diz que colherá a vida eterna, é porque vida eterna, neste caso, é um bom fruto. Neste caso, é algo que nós devemos desejar, é algo que nós devemos buscar através dos nossos sentimentos, através das nossas atitudes. Até aí, tranquilo? Então eu falei, peraí. Colheu, está colhendo, plantou, está colhendo. Plantou para a própria carne, ele lá, aquele que eu estava tendo um problema, ele colheu, ele plantou para a própria carne. O que ele está colhendo agora? Destruição. O problema é dele. Mas não fiquei em paz, ainda não fiquei em paz. Fui ler o verso 9. E no 9, Paulo continua e diz, olha, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Pastor Marcos, que está nos ouvindo, pastor filho do apóstolo Gerson Borgese, eu já vi os dois falarem a respeito de princípios. E aqui nesse texto eu entendi um princípio: fazer o bem sempre e sem desanimar. Primeiro que fazer o bem cansa, ajudar pessoas cansa, buscar um coração bondoso, ter um coração bondoso cansa, porque muita gente fala que você é bobo. Alguém falaram para mim, você é muito bobo, você é muito bobo. Esse comportamento já não beira mais a sanidade, passou da sanidade. Mas aí eu entendi que fazer o bem cansa, fazer o bem traz esse tipo de resultado, as pessoas olham e não entendem. Por isso que Paulo fala, olha, fazer o bem, mas não desanime, continue, se esforce, lute para fazer o bem, porque haverá sim um desânimo, mas não desanime, porque no seu tempo você colherá o fruto dessa sua bondade. Com o tempo, lá na frente, não sei quanto tempo depois, quem sabe é o Senhor, mas ele diz que haverá colheita, e a colheita será boa, porque o que você está plantando é bom, você está plantando perdão, você está plantando aquilo que é bom. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Como está ficando as coisas? Aí ele continua no versículo 10, e no versículo 10 parei, não li mais não. Mas o 10 diz assim, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Você está me entendendo? Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. E aí, seu coração está igual estava o meu semana passada? Meio fechadinho, buscando na palavra de Deus algum texto, algum versículo que pudesse justificar a sua humanidade? Porque foi o que eu fiz a semana passada. Eu queria que o Senhor me desse uma palavra que desse base ao meu comportamento. E eu não encontrei. E eu fui obrigado a mudar. Eu fui obrigado a me render ao ensinamento, a aceitar, porque para mim é bom, a promessa é boa, a promessa é interessante. E é a vontade de Deus, não é a troca.
não é aceitar, olhar a promessa e sentir só querendo viver a promessa, mas é porque a promessa é boa, mas principalmente é o ensinamento, é um princípio daquilo que é vontade de Deus. Então, fazer o bem sempre e sempre estar atentos à oportunidade para fazer o bem. Você acredita que uns 15 dias antes, eu estava na igreja ministrando na escola dominical a respeito de arrependimento e nós falamos justamente sobre isso, de fazer o bem sem desanimar. Mas foi dentro de um outro contexto e passou. Na outra semana estou eu lá envolvido com uma circunstância e uma situação que me obrigou a aplicar na vida esse texto. Então, eu aprendi sim. Foi doloroso, viu? Não vou dizer para vocês que foi fácil não, foi doloroso, porque nós mudarmos a nossa atitude e ir contra o nosso sentimento humano para agradar a Deus é complicado. É uma luta interna, né? É uma luta interior muito grande. Mas também há uma alegria depois de feito, porque você sabe que você fez aquilo que Deus te orientou a fazer. Eu fui lá e desfiz tudo aquilo que tinha feito, resolvi, entreguei na mão do Senhor, porque Ele que tem cuidado de nós, né? Então, se Ele tem cuidado de nós, eu quero então que o resultado seja, eu tenho certeza que o resultado é excelente. Eu não quero mais sofrer com a situação, não quero mais ter peso por causa da situação. Está na mão do Senhor e Ele é justo juiz, Ele é justo juiz e Ele vai encaminhar da melhor forma, Ele vai me encaminhar da melhor forma, cumprindo aquilo que é a sua palavra. Portanto, enquanto temos oportunidade de fazer o bem, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E aí, foi lógico, alguém olhou e falou assim, você é muito bobo, você é muito bobão. Teu coração é grande. Não, meu coração não é grande. Seu coração é bondoso. Meu coração não é bondoso. Não é. Meu coração é mau. Mas o Espírito Santo que habita em mim, Ele sim nos guia por caminhos de bondade, nos ensina caminhos de bondade. Então é necessário só fazer uma conversão e seguir este caminho. Lá em 1 Pedro 3,14 diz assim: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam que eles temem e nem fiquem amedrontados. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Esse último texto de Pedro, que já é outro apóstolo, falando dentro de um outro contexto, mas ele fala, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, Pedro fala que viria zombaria, mas que valeria muito a pena e que a resposta fosse com mansidão, para explicar qual é a razão, né? Qual é a razão? Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. No texto anterior de Paulo, ele fala sobre a vida eterna, daquele que planta no Espírito, planta para a vida eterna. E a razão
é a salvação, a razão é a vida eterna com Deus. Então façamos o bem. Tem um ditado popular, né, que diz que façamos o bem sem olhar a quem. E agora eu começo a entender isso e agradeço a Deus pela oportunidade de ter vivido isso, de ter vivido essa experiência, de ter chegado a esse entendimento de que fazer o bem cansa, fazer o bem dá trabalho, fazer o bem não é fácil, mas é melhor sofrer por fazer o bem, porque isso é vontade de Deus. Sim? É isso. Hoje é isso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa semana, por mais este dia. Te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade abundante, tua bondade, sua misericórdia, que não tem limites, não tem fim. E é dessa forma que o Senhor tem cuidado de nós, da nossa casa, família, do nosso trabalho, porque é só pela tua misericórdia. Senhor, o nosso coração não é bom, o nosso coração é mau, fruto, Senhor, do pecado. Frutos somos, ó Pai, resultados somos de uma escolha que foi feita lá em Adão, lá no Éden. Mas o Senhor, com graça e com misericórdia, mandou o seu Filho Jesus, para que através da vida dele, na aceitação, Senhor, da sua vida e do seu sacrifício, nós fôssemos então agora justificados do nosso pecado. Então, baseado nisso, Senhor, é que nós nos apresentamos a Ti como Teus filhos e pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor continue transformando nossos corações, que o Senhor continue colocando da Tua bondade em nosso coração, trazer ensinamentos, Senhor, que possam, e através do ensinamento, nós possamos ter vida melhor, viver melhor, conviver com os nossos pares, nossos amigos, nossos vizinhos, conviver com a nossa família de uma forma melhor. Senhor, ajuda-nos a fazer o bem. Ajuda-nos a ter entendimento que fazer o bem é da Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o bem, independente de quem seja e daquilo que ele tenha praticado. Senhor, ajuda-nos a fazer o bem sem, ó Pai, esse sentimento de olhar para as coisas e querer fazer justiça própria. Mas ajuda-nos, ó Pai, a simplesmente fazer o bem, porque fazer o bem é a Tua vontade. Então, Deus, seja conosco, transforma o nosso coração, que nós possamos nos converter à Tua vontade. Dá-nos a força, dá-nos a graça, dá-nos o entendimento necessário para cumprir em nós um princípio que vem de Ti. Obrigado por tudo. Mais uma vez eu te peço uma semana de graça, uma semana de vitória, uma semana de bênção. Alegra, Senhor, o coração daqueles que estão entristecidos. Traz saúde àqueles que estão doentes. Ó Deus bendito, dá, Senhor, ânimo àqueles que estão deprimidos, àqueles que estão enfraquecidos. Fortalece, Senhor, e restaura a alegria de viver. Obrigado por tudo. Dá-nos mais uma vez uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O pastor Marcos comentou aqui que esse ano de 2019 é ano de resgate e que resgatar o fazer o bem seja também, da forma como foi essa experiência para mim essa semana, seja para você também, né? Um ano de resgate da certeza de que o Senhor nos chama para o bem e para não desanimarmos, viu? Deus abençoe vocês. Toninho, mais uma vez, grande abraço. Irmã Graça, Deus te abençoe. Pastor Marcos, fica com Deus e família. Você tem uma família abençoada, você sabe disso. Que Deus continue prosperando a tua casa e teus filhos, a esposa, a irmã pastora Carla. Deus abençoe, viu? A irmã Marlene, o Toninho, a todos aí que participaram. Quero dizer para vocês que essa semana eu vou fazer outro vídeo na sexta-feira. Eu estou orando ao Senhor para que eu possa fazer o vídeo na sexta e mudar o dia, de segunda para a sexta-feira. Então eu já estou passando por esse momento de transição. Faço hoje, faço na sexta, na semana seguinte, se Deus permitir, serão as sextas-feiras, o dia do nosso devocional. Ore ao Senhor para que tudo seja feito aí de acordo com a sua orientação. Tá bom? Fiquem com Deus, uma semana abençoada. Estamos juntos, sexta-feira, 8 horas da manhã. Grande abraço.